Ah, humano, que prazer imenso receber sua presença nesta noite sombria. Sente-se confortavelmente à beira da fogueira, pois preparei histórias especialmente para almas curiosas como a sua. Se essas narrativas tocam algo profundo em você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim estará sempre convidado a retornar a este refúgio das trevas. Agora, permita-me começar nossa jornada pelas sombras. A poeira milenar pairava no ar quente e seco do deserto, enquanto a equipe de arqueólogos liderada pela doutora Evelyn Reed desenterrava sua mais recente descoberta. Um cetro de obsidiana negra, intrincadamente adornado com símbolos espirais e pontas afiadas, jazia enterrado sob camadas de areia e tempo. Ao tocá-lo, Evelyn sentiu um calafrio percorrer seu corpo, uma vibração sutil que parecia pulsar das profundezas do artefato. Mal sabiam eles que haviam desenterrado não apenas um objeto histórico, mas um portal selado, aprisionando uma força sinistra por eras. No momento em que o cetro foi completamente exposto à luz do sol, uma onda de energia escura emanou dele, invisível, mas palpável, como um calafrio cósmico percorrendo a própria estrutura da realidade. O véu entre o nosso mundo e algo infinitamente mais sombrio começou a se rasgar, silenciosamente no início. O primeiro sinal foi sutil, sussurros no vento que não carregavam palavras humanas, mas sílabas guturais e dissonantes. Depois, sombras que se alongavam de maneiras antinaturais, dançando em ângulos que desafiavam a física. Os arqueólogos, inicialmente intrigados, logo sentiram um medo primordial se insinuar em seus corações. O ar parecia mais pesado, carregado de uma expectativa sinistra. A ruptura se tornou inegável ao cair da noite. Fendas escuras se abriram no céu, como olhos famintos olhando para o nosso mundo. Delas, legiões de demônios emergiram, suas formas grotescas e aterradoras desafiando qualquer descrição humana. As criaturas aladas rasgavam o céu, seus gritos agudos ecoando como trombetas de agonia e destruição. A invasão havia começado. Cidades inteiras foram engolidas em chamas infernais, a resistência humana esmagada sob a fúria demoníaca. Exércitos caíram, a tecnologia moderna provando-se inútil contra a horda implacável. Até mesmo os céus se tornaram um campo de batalha, onde seres de luz travavam uma guerra desesperada contra as legiões das trevas. Anjos caíam, suas asas brancas manchadas de cinzas e sangue infernal. O mundo mergulhava no caos, um apocalipse de fogo e sombras. Enquanto a civilização desmoronava, o cetro de obsidiana parecia ganhar uma consciência sinistra. Ele vibrava com uma energia cada vez mais intensa, como se estivesse vivo, buscando um elo com o nosso mundo. E então, escolheu um portador, um homem atormentado chamado Elias, um sobrevivente que vagava pelas ruínas de uma cidade destruída, consumido pelo desespero e pela perda. Ao tocar o cetro abandonado, Elias sentiu uma força fria e poderosa se apoderar de sua mente e corpo. Elias se tornou um avatar, um canal para o poder de Lúcifer na Terra. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha infernal, e sua voz ecoava com a autoridade sombria de um senhor das trevas. O cetro em sua mão pulsava, irradiando uma aura de terror absoluto. Os demônios o reverenciavam, e sua presença acelerava a queda do mundo, selando o destino da humanidade. Os poucos sobreviventes que restavam, espalhados em bolsões de resistência isolados, sabiam que a única esperança residia em destruir o cetro. Mas o poder do artefato era imenso, quase divino. Cada tentativa de enfrentá-lo terminava em fracasso, com mais almas sendo ceifadas pela fúria infernal. Atacar Elias era inútil. O poder do cetro o protegia, tornando-o invencível. Um grupo desesperado de resistentes, liderado por uma ex-teóloga chamada Sarah, descobriu antigos textos que mencionavam a origem do cetro. Ele havia sido forjado nas profundezas do inferno, imbuído do próprio poder de Lúcifer. A única maneira de destruí-lo, segundo os textos, era através de um sacrifício puro,
um ato de abnegação total que ressoasse com uma força oposta à maldade do cetro. Sarah acreditava que esse sacrifício deveria ser feito no local onde o cetro havia sido descoberto, o ponto de sua entrada em nosso mundo. Em uma missão suicida, o grupo viajou pelas paisagens devastadas, evitando as hordas demoníacas e os cultistas que agora serviam a Elias. A cada passo, o som distante das trombetas demoníacas ecoava, um prelúdio sinistro para o fim iminente. Ao chegarem ao local da escavação, encontraram Elias esperando. Ele estava envolto em uma aura de poder sombrio, o cetro em sua mão pulsando com uma energia ameaçadora. Seus olhos vermelhos fixaram-se em Sarah, frios e calculistas. Ele zombou de sua tentativa fútil, sua voz carregada de escárnio infernal. O confronto foi inevitável. Os resistentes lutaram bravamente, mas estavam em desvantagem contra o poder de Elias e a horda de demônios que o cercava. Um a um, eles caíram, sacrificando-se para dar a Sarah uma chance de alcançar o cetro. Ela sentia o peso de sua missão, a última esperança de um mundo à beira da aniquilação. Sarah finalmente alcançou o local onde o cetro havia sido desenterrado. Ela sabia o que precisava fazer. Em um ato de sacrifício puro, ofereceu sua própria vida, sua esperança e seu arrependimento, canalizando uma energia de amor e redenção que contrastava diretamente com a maldade do cetro. Uma luz intensa emanou dela, confrontando a escuridão do artefato. Houve um choque cataclísmico. O cetro estremeceu, a obsidiana negra rachando sob a pressão da luz. Elias gritou, o poder infernal o deixando enquanto a conexão com o artefato se rompia. Os demônios ao redor vacilaram, sua fúria diminuindo diante da força daquele sacrifício. No desfecho agridoce, o cetro foi destruído, sua energia sombria dissipada. A invasão demoníaca não cessou imediatamente, mas o elo com o nosso mundo havia sido enfraquecido. Elias caiu, voltando a ser o homem atormentado que era antes de ser possuído. Sarah havia se sacrificado, mas em seu ato final, plantou a semente da esperança em um mundo devastado. O elemento final impactante é o silêncio que se segue à destruição do cetro. As trombetas demoníacas emudecem, substituídas por um vento carregado de poeira e cinzas. Mas no ar, paira uma sensação persistente de que algo mudou, que a porta para o inferno pode ter sido fechada. Mas as cicatrizes da invasão permanecem, e a memória do terror ecoará para sempre no silêncio da terra devastada. Um lembrete sombrio do preço da nossa curiosidade. O amanhecer em que o sol não nasceu ficou gravado na memória dos poucos que sobreviveram como o prenúncio do fim. O céu, que deveria pintar-se de tons rosados e dourados, permaneceu um manto negro impenetrável, engolindo a última réstia de esperança. Uma escuridão perpétua desceu sobre o mundo, fria e sufocante, trazendo consigo não a paz do sono, mas o despertar de horrores ancestrais que aguardavam nas sombras. O silêncio da ausência da luz foi logo quebrado por gritos. Sarah, uma ex-astrônoma que testemunhou com incredulidade o desaparecimento do sol, agora vivia em um bunker subterrâneo improvisado com outros sobreviventes. O mundo acima era um reino de trevas onde criaturas infernais espreitavam, seus olhos brilhando em meio à escuridão como brasas famintas. À noite, os gritos lancinantes daqueles que não encontraram abrigo ecoavam pelos restos de cidades outrora vibrantes, agora esqueletos de concreto sob um céu eternamente negro. A sobrevivência se resumia a encontrar e racionar recursos, a manter acesas as poucas fontes de luz que os protegiam dos horrores da noite. Lanternas a bateria e geradores a diesel eram seus únicos aliados contra as criaturas que se moviam nas sombras, seus contornos grotescos vislumbrados brevemente nos feixes de luz trêmulos. O medo era um companheiro constante, roendo a sanidade dos mais fracos. Histórias sombrias circulavam entre os sobreviventes, sussurros sobre cultistas que haviam previsto e até saudado a chegada da Aurora Negra. Falava-se de rituais obscuros e pactos com entidades das trevas,
sugerindo que a escuridão não era um evento natural, mas orquestrada por mãos profanas. A paranoia se instalou, a desconfiança corroendo os laços entre os refugiados. À medida que as reservas de energia diminuíam, a esperança se agarrava a uma lenda: a Lâmpada do Êxodo, um artefato antigo com o poder de reacender a luz. Ninguém sabia sua localização exata, apenas que estava em algum lugar nas terras devastadas, guardada por perigos desconhecidos. Para Sarah, uma mente científica em um mundo de escuridão sobrenatural, a lâmpada representava a única chance de salvação. Determinada, Sarah liderou um pequeno grupo em busca da Lâmpada do Êxodo. Sua jornada os levou através de paisagens desoladas, outrora familiares, agora transformadas em um pesadelo sombrio. Eles evitavam as criaturas que caçavam na escuridão, guiados por mapas antigos e pela tênue esperança de encontrar a lendária luz. Cada passo os aproximava de seu objetivo, mas também dos seres que governavam as trevas eternas. No subsolo de uma antiga catedral em ruínas, eles encontraram o primeiro sinal. Murais macabros adornavam as paredes, retratando a chegada da escuridão e as criaturas que vieram com ela. Havia também profecias, rabiscadas em uma língua morta, falando de um guardião para a Lâmpada do Êxodo, um ser de poder imenso ligado à própria escuridão. A tensão aumentou quando o grupo percebeu que não estavam sozinhos. Sons arrastados ecoavam nos corredores escuros e sombras se moviam nas suas periferias. Eles estavam sendo caçados, não apenas pelas criaturas da noite, mas por algo mais inteligente e sinistro, servos da escuridão protegendo seu domínio. Em um confronto tenso em uma câmara subterrânea, eles encontraram um dos cultistas, seus olhos brilhando com uma devoção fanática à escuridão. Ele falou da glória da noite eterna, do poder que ela trazia, e tentou impedi-los de prosseguir. A luta foi brutal e desesperada, um vislumbre da ideologia sombria que havia abraçado a escuridão. Continuando sua jornada, o grupo enfrentou as criaturas da noite em diversas ocasiões. Eram aberrações nascidas da escuridão, seus sentidos aguçados na ausência de luz, seus ataques rápidos e implacáveis. Cada encontro deixava cicatrizes físicas e psicológicas, testando a resiliência dos sobreviventes. Sarah percebia que a escuridão não era apenas a ausência de luz, mas uma força ativa e malevolente. Finalmente, eles chegaram ao local onde a Lâmpada do Êxodo supostamente estava escondida. Um antigo observatório no topo de uma montanha isolada. O lugar emanava uma aura estranha, um silêncio opressor que era mais assustador do que qualquer grito. No interior, encontraram um pedestal vazio, mas no chão havia um único fragmento de cristal que brilhava fracamente em meio à escuridão. Enquanto examinavam o fragmento, uma figura surgiu das sombras. Era o guardião, um ser envolto em escuridão, seus olhos brilhando com a fria luz das profundezas. Ele se apresentou como um servo da noite eterna, encarregado de garantir que a luz nunca mais retornasse ao mundo. O confronto era inevitável. No clímax, Sarah e os sobreviventes lutaram contra o guardião, uma batalha desesperada na penumbra do observatório. O guardião possuía poderes ligados à escuridão, movendo-se nas sombras e manipulando a própria ausência de luz como uma arma. Os sobreviventes usaram suas lanternas e sua coragem como armas, tentando afastar a escuridão que os envolvia. Na reviravolta, Sarah percebeu que o fragmento de cristal não era parte da lâmpada, mas sim uma chave, um catalisador. A verdadeira Lâmpada do Êxodo não era um objeto físico, mas algo que precisava ser ativado. Ela lembrou-se das lendas, que falavam de um sacrifício de luz para reacender a esperança. Em um ato final de desespero e determinação, Sarah usou o fragmento de cristal para canalizar a energia de suas lanternas, sacrificando sua única fonte de luz para tentar reacender a lendária lâmpada. Uma explosão de luz intensa emanou do cristal, varrendo a escuridão do observatório. No desfecho, a luz se espalhou, rompendo brevemente a escuridão eterna ao redor do observatório. As criaturas da noite recuaram, seus olhos sensíveis à luz. Mas a escuridão era vasta e antiga, e a luz de Sarah era apenas uma faísca na imensidão. O elemento final impactante
É o fragmento de cristal, agora brilhando fracamente na escuridão, deixado para trás como um símbolo de esperança e sacrifício, mas cercado por sombras que espreitam, aguardando o momento em que a luz se extinguirá novamente. A aurora negra ainda pairava, e a luta pela luz apenas havia começado. O silêncio do mundo foi abruptamente quebrado por uma melodia sinistra, que surgiu do nada, como se o próprio ar começasse a cantar. Eram cânticos macabros, sussurrados pelo vento, vibrando nas entranhas da terra. As melodias, a princípio sutis, logo se tornaram onipresentes, invadindo lares, ruas e mentes. Eram hipnotizantes e profundamente perturbadoras, carregadas de uma ressonância fria e ancestral. No início, as pessoas tentaram ignorar, atribuindo os cânticos a fenômenos naturais, histeria coletiva ou ilusões auditivas. Mas a persistência das melodias, sua qualidade intrusiva e a crescente sensação de mal-estar que provocavam tornaram impossível descartá-las. Lentamente, um efeito sinistro começou a se manifestar. Aqueles mais suscetíveis tornavam-se apáticos, seus movimentos lentos e seus olhos vidrados, como se estivessem sob um feitiço. Com o passar dos dias, a transformação se acelerou. Os afetados começaram a exibir deformações físicas sutis a princípio, depois grotescas. Membros alongados de forma antinatural, pele pálida e escamosa, olhos que brilhavam com uma luz doentia. Seus lábios se moviam em sincronia com os cânticos, suas vozes se juntando ao coro crescente, antes sussurrante, agora um lamento uníssono e horrendo. Cidades inteiras sucumbiram. Hordas de criaturas deformadas vagavam pelas ruas, cantando em uníssono, espalhando a corrupção como uma praga. O contato com os afetados acelerava a transformação nos não infectados, o terror se propagando tão rapidamente quanto os cânticos. O mundo desmoronava sob o peso de uma invasão silenciosa, musicalmente macabra. Os poucos que conseguiam resistir ao chamado viviam em um silêncio absoluto, comunicando-se por gestos e sussurros inaudíveis, temendo que qualquer som pudesse atrair os corrompidos. O barulho de um passo, o clique de um objeto, até mesmo um espirro reprimido, poderia ser um farol para os monstros cantantes. A paranoia era avassaladora, o medo de se tornar um deles uma sombra constante. Em meio ao caos, um novo governante infernal emergiu das sombras. Uma figura imponente e aterradora, sua voz ecoando com a mesma ressonância sinistra dos cânticos, proclamando seu domínio absoluto sobre o mundo agora silencioso, pontuado apenas pelo seu coral de horrores. Os cânticos cresciam em volume e intensidade, abafando qualquer vestígio de resistência humana. A esperança residia em uma antiga lenda, mencionada em textos esquecidos, encontrados por um grupo de sobreviventes liderados por Anya, uma musicista que inexplicavelmente permanecera imune aos cânticos. A lenda falava de uma fonte para o coral, um centro de poder de onde as melodias emanavam. Destruir essa fonte seria a única forma de silenciar o canto e, talvez, reverter a transformação. Anya e seu grupo iniciaram uma jornada perigosa para encontrar a origem dos cânticos. Sua imunidade parecia ser uma bênção e uma maldição, permitindo-lhes se mover pelo mundo infestado, mas também os tornando dolorosamente conscientes da magnitude da perda. Cada passo rumo à possível salvação os aproximava dos seres que governavam as trevas musicais. Em suas viagens, encontraram outros grupos de resistentes, cada um com suas próprias teorias sobre a origem dos cânticos e suas próprias maneiras de sobreviver no novo mundo de silêncio forçado. Alguns acreditavam que a fonte estava em um local físico, um templo antigo ou uma cidade amaldiçoada. Outros pensavam que era algo mais abstrato, uma frequência ou uma consciência coletiva. Anya, com seu ouvido treinado, percebia nuances nos cânticos, variações sutis que pareciam emanar de diferentes direções. Ela começou a acreditar que a fonte não era um único ponto, mas algo mais distribuído, talvez conectado de alguma forma aos próprios corrompidos. Cada tentativa de encontrar uma origem singular parecia apenas fortalecer os cânticos ao seu redor,
como se o próprio mundo estivesse conspirando para mantê-los presos em sua sinfonia de horror. O governante demoníaco, cuja presença se tornava cada vez mais palpável, parecia ciente das tentativas dos sobreviventes. Os corrompidos se tornavam mais agressivos, seus movimentos mais coordenados, como se estivessem sendo direcionados por uma inteligência central. A sensação de que o destino da humanidade já estava selado se intensificava a cada dia. No clímax de sua busca, Anya e seu grupo chegaram a uma vasta planície onde os cânticos pareciam mais altos e mais intensos. No centro, uma miríade de corrompidos se movia em um padrão circular hipnótico, seus cantos se fundindo em uma cacofonia ensurdecedora. Não havia uma fonte física óbvia. Apenas a massa de criaturas deformadas emitindo a melodia infernal. Anya percebeu com um horror gelado que a fonte não era um lugar, mas sim a própria consciência coletiva dos corrompidos, amplificada pela presença do governante demoníaco, que pairava no céu como uma sombra colossal, sua voz se unindo ao coro em um crescendo opressor. Destruir a fonte significaria destruir todos os afetados. No confronto desesperado, Anya teve uma ideia arriscada. Usando sua habilidade musical, ela tentou introduzir uma contramelodia, uma frequência dissonante que pudesse perturbar a harmonia macabra dos cânticos. Era uma tentativa desesperada de quebrar o controle, de despertar a humanidade aprisionada dentro dos monstros. Anya começou a cantar, sua voz hesitante a princípio, mas ganhando força gradualmente, ecoando no silêncio temeroso dos outros sobreviventes. A contramelodia era dissonante, caótica, um grito de resistência contra a sinfonia do inferno. Por um breve instante, alguns dos corrompidos vacilaram, seus cantos falhando, seus movimentos se tornando irregulares. Mas o governante demoníaco reagiu com fúria. Os cânticos se intensificaram, abafando a voz de Anya, a massa de corrompidos avançando em sua direção. A tentativa de quebrar o controle havia falhado. No desfecho sombrio, Anya e os sobreviventes foram subjugados pela horda cantante. O mundo mergulhou em um silêncio final, quebrado apenas pelo coro eterno dos corrompidos, uma sinfonia de horror sob o domínio de seu mestre infernal. O elemento final impactante é o eco distante da contramelodia de Anya, fraco, mas persistente, misturando-se aos cânticos macabros, uma última nota de resistência em um mundo de escuridão sonora. O coração pulsante de Nova Esperança ruiu em um instante. Um tremor colossal sacudiu a metrópole, o chão se abrindo em uma fenda monstruosa que engoliu arranha-céus como brinquedos de criança. Milhares foram tragados para as profundezas, seus gritos abafados pela terra que se abria. O que se acreditava ser um desastre natural logo revelou uma verdade muito mais aterradora. Não era o fim, mas o começo. Do abismo recém-criado, um reino infernal começou a se expandir para a superfície. Criaturas demoníacas, antes confinadas às sombras abaixo, emergiram em ondas, seus corpos grotescos e olhos flamejantes trazendo consigo um caos indescritível. As ruas vibrantes se transformaram em rios de lava incandescente, e o céu, outrora um azul promissor, foi obscurecido por uma mortalha de fumaça tóxica e os gritos lancinantes dos aterrorizados. Para Anya, uma paramédica que lutava para salvar vidas em meio ao pandemônio, o horror se tornou pessoal quando viu colegas serem arrastados para as profundezas por mãos sombrias que emergiam das rachaduras no asfalto. A cidade que ela conhecia estava desaparecendo, engolida por um pesadelo que desafiava a lógica e a razão. O reino das trevas crescia, sua influência se espalhando como uma doença, enquanto o restante do mundo assistia, paralisado pelo medo. Qualquer vestígio de bondade ou esperança parecia ser sugado pela escuridão crescente, deixando apenas desespero e corrupção no seu rastro. Aqueles que sobreviveram ao cataclismo inicial se viram presos em um inferno na Terra, lutando por cada respiração em um ambiente onde a própria atmosfera parecia hostil. A noite eterna havia chegado mais cedo, trazida não pela ausência do sol, mas pela ascensão de um reino de terror. Lendas antigas,
Sussurradas em tom de advertência, falavam de um objeto sagrado, o coração de Aethel, capaz de reverter o colapso, de selar novamente o abismo e banir as criaturas das trevas. Mas o artefato estava perdido, supostamente escondido no coração do reino infernal, um lugar de onde ninguém jamais havia retornado vivo. A busca pela sobrevivência se transformou em uma corrida desesperada contra o tempo. Mas o mal que havia sido libertado parecia invencível. Anya, movida por uma determinação teimosa de não sucumbir ao desespero, agarrou-se à lenda do coração de Ethel como a uma tábua de salvação. Ela acreditava que, mesmo nas profundezas daquele inferno ascendente, ainda poderia haver uma chance de redenção. Junto com um pequeno grupo de sobreviventes igualmente desesperados, ela se preparou para se aventurar no abismo, em busca do artefato perdido. Sua descida para o reino das trevas foi uma jornada aterradora. O ar se tornou mais denso e quente, carregado de um cheiro sulfuroso e do som distante de correntes e gritos de tormento. As paredes do abismo brilhavam com uma luz avermelhada e pulsante, revelando formas retorcidas e indescritíveis gravadas na rocha. Eles estavam entrando em um mundo onde as leis da natureza não se aplicavam. À medida que se aprofundavam, encontraram os primeiros habitantes daquele reino, demônios menores, famintos e deformados, que os atacavam com fúria selvagem. A luta pela sobrevivência se tornou constante, cada sombra um possível esconderijo para uma abominação. Anya descobriu que a esperança era um bem escasso naquele lugar, mas a necessidade de proteger os outros a impulsionava. No coração do reino, eles encontraram vestígios de uma civilização antiga, anterior à ascensão dos demônios. Ruínas de templos e altares profanados sugeriam que aquele lugar já havia sido palco de rituais sombrios. Havia também inscrições em uma língua esquecida, que Anya, com seu conhecimento de línguas antigas, começou a traduzir, revelando fragmentos da história daquele reino e a natureza do poder que o sustentava. As inscrições falavam de um ser ancestral, aprisionado nas profundezas, cuja ira havia causado o abismo e libertado os demônios. O coração de Aethel, segundo os textos, era a chave para acalmar essa entidade e selar novamente o reino das trevas. Mas sua localização exata permanecia um mistério, envolta em lendas e enigmas. No clímax de sua busca, o grupo de Anya chegou a uma câmara vasta e cavernosa, onde uma energia escura e pulsante emanava do centro. Ali, aprisionada em uma gaiola de ossos retorcidos, estava a entidade ancestral, sua forma colossal mal visível na penumbra. E diante dela, protegido por um círculo de demônios de elite, flutuava o coração de Ethel, brilhando com uma luz suave e etérea que contrastava com a escuridão ao redor. O confronto foi inevitável. Anya e seus companheiros lutaram com coragem desesperada contra os demônios, sabendo que o destino de seu mundo dependia de seu sucesso. Cada golpe, cada esquiva, era uma prece pela sobrevivência. Anya se concentrou no coração de Aethel, sentindo sua pureza ressoar em contraste com a maldade que permeava o reino. Na reviravolta, Anya percebeu que o coração de Aethel não era um objeto para ser usado, mas sim um catalisador. Ele precisava ser oferecido à entidade ancestral, um ato de empatia e arrependimento pelos horrores que haviam sido desencadeados. A chave para selar o abismo não era a força, mas a compaixão. Em um ato de sacrifício, Anya avançou em direção à entidade aprisionada, o coração de Aethel em suas mãos. Ela não ofereceu uma arma, mas um pedido silencioso de perdão, uma promessa de que o mundo da superfície faria o possível para reparar o dano causado. A entidade, por um instante, pareceu hesitar, sua fúria diminuindo diante daquele gesto inesperado. No desfecho incerto, uma luz intensa emanou do coração de Aethel, envolvendo a entidade. O abismo começou a tremer, as paredes do reino das trevas se contraindo. Anya não soube se seu sacrifício havia sido suficiente. Ela ficou ali, na penumbra, enquanto o mundo abaixo tremia, o destino de Nova Esperança e talvez de toda a terra pendurado em um fio tênue. O elemento final impactante é o silêncio que se segue ao tremor.
Um silêncio carregado de incerteza, deixando em aberto se o abismo foi selado ou se a luta pela sobrevivência apenas havia entrado em uma nova e silenciosa fase de terror. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.